Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou a professora Raquel Préglia. E eu sou a professora Vanessa Franquin. Nosso podcast é sobre planejamento tributário. E o tema de hoje é referente aos princípios constitucionais tributários. Então, Vanessa, com essa bagagem que você tem, né, você já trabalhou bastante nessa área de tributária, você acha que seria importante para esses futuros profissionais aprenderem sobre os princípios, né, o que eles podem levar assim, para a vida de trabalho deles no futuro? Bom, nós temos diversos tópicos que são bons ser tratados. O primeiro é a legalidade. É uma fala que o contador, o profissional contador precisa ter em mente, porque muitos clientes chegam para ele, às vezes assim, com um consentimento ruim, ter que pagar impostos ou achando que está sendo lesado pelo valor que está sendo cobrado. O que é importante na fala do contador? Que para se ter a cobrança de um imposto, de um tributo, tem que haver uma lei. Então nós estamos falando sobre o princípio da legalidade. Não se pode cobrar um tributo sem que a lei especifique. Precisa estar embasado. Isso. E aí o contador, o trabalho dele é orientar o cliente, é ler esses decretos, anexos, normas, referente ao segmento que ele está trabalhando. E mostrar... Né? A atividade da empresa. Isso. Fala, né? E apresentar ao cliente que existe uma lei sobre aquele segmento que trata do assunto, trazendo os pormenores referente ao tributo que está sendo cobrado. For cobrado. Então, o nosso próximo princípio é sobre isonomia. O que é isonomia? Então, a gente já traz a definição como a igualdade, porque não pode haver tratamento desigual pros iguais. Então, se você tem um comércio, o mesmo segmento que você tem, e aí informar que você está sendo lesado, não, bom, tem que ter, também tem um detalhe do regime tributário, tá? E a opção do cliente pelo regime tributário. Mas se ele está no mesmo segmento, não pode haver uma lei específica para aquele que seja benefício para um e não seja para o outro. Vale lembrar que tem estados, municípios que concedem isenções, alguns benefícios, desde que estes sejam protocolados, sejam solicitados, tá? Mas assim, o princípio da isonomia é que não pode ser tratados de forma desigual os que são iguais. Por exemplo, então, se nós estamos no mesmo município, temos a mesma opção, né? Vamos supor que nós duas temos um açougue e nós temos a opção de Simples Nacional, né? Nós duas, então temos que ser tratadas da mesma forma. Então vamos ter a mesma tabela de impostos, vamos pagar a mesma proporção, né? Não pode ser diferente de um negócio para o outro negócio. Isso, desde que seja solicitado. Um exemplo, você abriu uma empresa, você solicitou a opção pelo Simples e a outra empresa não tem a opção pelo Simples e entrou no lucro presumido. Aí ela vai estar pagando um valor maior. Por quê? Porque ela optou por um outro regime. Aí é uma questão de opção. Aí você fala, olha, mas e se desenquadrou do Simples? Bom, se desenquadrou desse regime tributário porque houve alguma forma que já as diferencia. O que pode diferenciar uma empresa da outra? Uma pagar o imposto regularmente, a outra não. Aí tem a penalidade do desenquadramento. E perder prazo também, por exemplo, né? Para ela pedir um enquadramento, ela pode ter perdido prazo e aí acaba não se enquadrando. Isso. E também, quando a gente fala sobre o princípio da isonomia, vamos falar agora que março já inicia o imposto de renda, ele tem uma tabela que ela é progressiva. Então é assim, quanto mais você recebe, mais imposto você vai pagar. Certo. Né? Então, essa tabela, infelizmente, ela não é atualizada desde 2015. Então, hoje, pessoas que não precisavam fazer essa declaração do imposto, ou recolher o imposto, estão obrigados porque ela não é atualizada. Porém, ela é progressiva. Quanto mais o contribuinte receber, mais ele vai pagar de imposto. O que os diferencia são os quesitos ali para descontos do imposto, que é o caso de ter dependentes, gastos com saúde. Então aí a gente já não está falando igual, porque a pessoa teve um gasto com saúde, tem mais dependentes, aí ele já tem essa questão dos descontos. Então, né? As pessoas são diferentes, ou seja, são realidades diferentes e acaba pagando de repente alguma coisa diferente um do outro, né? Isso mesmo. Então vamos para o próximo. O que é irretroatividade? Pois é.
Assim, o tributo ele não pode ser cobrado de forma retroativa. Ou seja, para trás. Né? Isso, então foi estipulado um aumento no ICMS e aí com efeitos retroativos aí ao mês, a um ano. No início do ano, por exemplo. Sim, não vai poder. Não pode. Ele tem um período, né, para poder assim, ser publicado e se tornar obrigatório aquela alíquota. Tá? Okay. O único que tem essa alteração de imposto, que assim, ele pode ser alterado pela União aí mesmo, é o IPI, porque ele é para controlar o desenvolvimento econômico. Por isso que tem essas alterações de tabela. Também. É muito mais difícil você encontrar isso em termos de ICMS, de ficar essas mudanças. Tem a mudança no cálculo para substituição tributária, mas não para a alíquota interna do próprio Estado. Uhum. Mas se for para alterar, ele não pode alterar hoje com efeitos retroativos. Só vale para frente. Então. Isso, só posterior à sua publicação. Da lei. Okay. Isso. Anterioridade. Então, o que é anterioridade? Estamos vivendo essa anterioridade. É? Nós temos aí uma situação aí que está até em discussão referente à cobrança do diferencial de alíquota. Isso daí acaba sendo ampliado não somente para as empresas, como para o próprio consumidor final, porque influencia. O consumidor compra de um outro estado, e aí essa mercadoria ela vem e ela sofre uma tributação da diferença entre um estado e outro em termos de alíquota de ICMS, né? Uma das explicações. E aí teve uma discussão e tudo mais, e eles efetivaram esse diferencial de alíquota ao consumidor final, embora a indústria, o remetente quem tem que pagar, já tem que vir a guia recolhida. Então eles trouxeram essa alteração, não, efetivação em 1º de janeiro, estavam sendo discutidas há muito tempo, e aí eles deram aquele prazo de 90 dias para começar a ser cobrada, então deixou esse período. Então tem uma briga, porque na realidade não poderia ser esses 90 dias, teria que ser o próximo ano, vai começar a valer no próximo ano. Então tem depois de ser aprovado só tem valor a partir do ano seguinte. O princípio da anterioridade ele traz isso, né? Se você o que você trouxe, ele tem que valer a partir do próximo ano, do 1º dia do próximo ano, tá? Aí a gente tem exceções. Uma das exceções que eu salientei foi do IPI, porque o IPI ele é um imposto sobre produtos industrializados. Ele tem essas alterações de alíquota para quê? Para favorecer o desenvolvimento econômico. Então tem que ter um equilíbrio. Quando está tendo problemas aí com a venda de veículos, ou linha branca, que é esses eletrodoméstico, aí o governo vem e fala, olha, está isento o IPI. Para quê? Para favorecer a venda. Estimula. Né? Isso, estimula. Então assim, ele não vai respeitar essa alteração da anterioridade. Tá? Então ele pode ser feito a alteração no decorrer do ano, que aí ele traz a isenção, traz por um tempo. Então é a exceção à regra. Isso. Os impostos sobre importação também, uma das exceções, empréstimos compulsórios, tudo isso é o que vem a favorecer o desenvolvimento econômico. A economia, para melhorar a economia. Ok. Sim. Qual seria o próximo? Capacidade tributária contributiva. Que seria capacidade tributária? Ele vem assim, se a gente entrar pela linha da isonomia, né, ela fala também, capacidade tributária. Então você não vai poder cobrar o imposto de renda de quem ganha o salário mínimo, embora está quase chegando, né, porque não alterou até agora a tabela. Enfim, tem que ser cobrado conforme a capacidade do contribuinte em recolher esses impostos. Isso, quer dizer, não vai ser cobrado se ele não tiver condições de pagar. Isso, sim. Certo? Por isso, por exemplo, temos as tabelas que são progressivas, que é o caso do imposto de renda, o INSS, né, que é progressivo, que é esse caso. É porque assim, muitos podem até falar assim, mas por que eu vou indo numa loja? Porque ao final, quem paga o tributo é o consumidor final, sim, óbvio. consumidor. Tá? O papel da empresa é o quê? Ela vai atribuir
valor como um custo do produto, óbvio que ela vai incluir no preço de venda, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o recolhimento, mas quem paga ao final é o consumidor, porque um produto cujo custo dele é R$5, cuja a margem de lucratividade envolvendo os impostos eles chegaram no preço de R$10, então tem-se o quê? O preço de custo de R$5, os custos com materiais, mais os outros custos com os impostos, né, despesas e custos com os impostos e a margem de lucratividade, chegando a R$10 o preço final. Então, ao final, quem está pagando R$10 é o consumidor. Está pagando tudo. Somado no valor do produto, na verdade, né? A gente acaba pagando tudo. A empresa ela tem que entender, é por isso que eu falei que a fala do contador ela precisa ser bem clara ao posicionar a empresa que a carga tributária ao final é do consumidor final. Se ela não estiver considerando os cálculos dos impostos sobre o preço de venda dela, com certeza ela vai perder, ela não vai conseguir arcar com a arrecadação. Não vai pagar, porque se ela não embutir isso no preço de venda dela, ela vai ter perdas. Se ela não entender. Só que é ruim quando ela não faz e depois ela deixa os impostos sem ser recolhidos. Aí elas entendem, às vezes, até nos taxam como sendo servidores da Receita Federal. Na realidade, nós, contadores, realizamos a apuração, nós lemos a lei de modo que nós vamos trazer o nosso cliente para a visão que seja menos onerosa a ele. Só que pagar imposto não tem como fugir. Não tem como fugir, precisa pagar. É claro que se você consegue planejar com antecedência, acaba encontrando formas legais de se pagar o menos imposto, né? Mas são as formas que são permitidas por lei. O que é importante é o cliente conhecer os tributos que ele precisa realizar, né? O pagamento, o recolhimento, e embutir isso no preço de venda, e ali ele entender se existe viabilidade daquele negócio. Porque, Raquel, eu já fiz vários estudos, vocês que vão estudar em planejamento tributário vão entender isso, que tem muitos serviços que eles são volume. Você precisa vender uma carga, assim, vender muito para ter uma lucratividade real, e se isso não acontecer, você vai ter perdas, você não vai ter uma empresa com continuidade. Então tem muitas atividades que não valem a pena. Exatamente. Tem negócios que o dono acha que está trabalhando muito, que está vendendo, mas às vezes a margem dele está muito baixa, o valor do produto dele está vendendo muito baixo. Então ele não está colocando o custo que existe real, já computando os tributos que precisam, e ainda uma margem de lucro dele, né? Acaba colocando o valor baixo mais e não tem um lucro suficiente em cima do produto. Isso. E aí às vezes só por causa da concorrência. E sobre proibição de confisco, o que seria? Então, vamos lá, pelo próprio nome já diz. O Estado, o município, a União, ela não pode chegar e confiscar o que o contribuinte tem. Tá? Temos aquele princípio da isonomia, já sabemos que nós temos tributos a recolher. Só para vocês terem uma ideia, em termos de tributos nós temos mais de 90 tipos. Aí as pessoas até estranham, falam, mas eu não sei todos, né? Então é muito. É porque o tributo, quando nós falamos em tributo, nós não estamos falando apenas sobre os impostos. Nós estamos falando sobre as taxas e as contribuições. Aí fala, mas para que isso? Bom, se você precisa de um serviço lá na prefeitura, será cobrado uma taxa. Certo. Junto ao Estado tem taxas. E aí as contribuições, elas servem para quê? Elas vão servir para um destino. Então o destino é ajudar essa previdência social, porque temos muitos aposentados. Tá? Os impostos, os nossos governantes, os nossos representantes vão destinar, então, para as devidas caixinhas aí, que, gente, nós temos o desenvolvimento, a infraestrutura, a educação, saúde. Se isso fosse sair do nosso bolso, sinto muito, nós não conseguiríamos arcar. Nem todos, né? Alguns conseguiriam sim. Mas enfim, não é você tem um bem e o Estado vem e confisca. Não, depende de toda a situação. Isso não vai acontecer.
vai ter critérios. Agora, se você tem uma empresa, você desviou dinheiro dessa empresa, não arcou com os custos trabalhistas, aí sim vai ser decidido isso para entender aonde foi esse dinheiro e por que os impostos não foram recolhidos e por que os funcionários não foram pagos. Aí é uma outra situação, mas se está na sua casinha, alguém vem e quer tirar o seu bem, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ok, e liberdade de tráfego, o que seria? Até é cômico falar isso, né? Se você for lá se você for para Andradina, aqui no nosso caso, Andradina, ou Araçatuba, ou São Paulo, você vai passar por vários pedágios e você fala, poxa, mas eu estou sendo impedida de transitar. Na realidade, não pode haver esse impedimento, exceto o pedágio. Para as concessionárias aí, nós temos que passar por esses lugares onde eles têm essa estrutura de asfalto, cuidam desse local, então nós teremos que pagar. Seja, mas fora isso, ninguém pode estar ligado ao nosso direito de ir e vir, sim, certo? Sim. Só que às vezes a gente precisa pagar para poder ir e vir. Aí uma questão assim, até mesmo de consciência, porque isso é muito debatido quando você fala em ter que pagar para estacionar. Já é uma outra situação, você está com um veículo. Mas aí você transitando a pé, ninguém vai te cobrar nada. Você não vai estar proibido de ir em determinado local. Gente, é importante. Assunto bem importante. Quando a empresa é aberta dentro da residência dela, aí é bem complicadinho, né? Porque você fala assim, é uma empresa, todo mundo pode entrar nessa empresa. Você não vai poder proibir a pessoa de entrar. Só que se a empresa é na sua casa... É complicado. Detalhezinho, então, né? Detalhe bem na importante. sua casa você pode. Mas é um CNPJ, é uma empresa. Quem não, Tá? Não, é um assuntinho aí bem importante para poder falar com o cliente, porque às vezes abre, se houver algum tipo de fiscalização, tá na residência dele, esse é o endereço. Né? Que aí vira público, né? Vira público. Uma área pública. Sim. Ok, e nosso último princípio, que é a imunidade. A imunidade é bacana, né? Isso aí, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, acho que é um dos princípios mais fáceis de ser explicado, justamente porque a gente sabe que existem empresas, né, ou entidades que não têm obrigação de pagar imposto. Sim. A imunidade, tem muitos contadores que se voltam só para trabalhar com esse segmento que tem a imunidade. Por quê? Porque a lei, ela já vem e não traz tributação para alguns tipos de entidade. Vamos pensar aí o sindicato. O sindicato essa classe, né, ele vai defender a classe de trabalho, ele não vai ter tributação a respeito das arrecadações que ele tem aí com quem está afiliado. Os partidos políticos. Também. E no caso das igrejas também. Os jornais, né, também eles têm os jornais que lidam com aquele papel especial também. Livros, né? Isso. Então, assim, detalhe, pessoal, quando fala em imunidade, ele também está vinculado ao fim social. Então, por que eles não são tributados? Porque toda essa arquitetura ela é voltada para o social. Então, vamos lá, eu tenho uma entidade que ela é beneficente, ela vai atender pessoas, então não vamos tributar porque ela está fazendo um fim social. Então, o sindicato não é tributado, mas por quê? Porque ele não tem sócio. Qual que é a ideia, então, ele não tem sócio? Não tem proprietário, né? Não tem. Então, ou seja, não tem prolabore. O recurso que entra, ele precisa ser revertido para a classe. E como que funciona? Vamos pensar no sindicato Master Blaster. Eu ouvi esse termo de adolescente, estou bem adolescente. Vamos pensar no Master Blaster dos sindicatos. Então, tem o sindicato, tem os afiliados, tem as contribuições. E aí, aquele pessoal que está desempregado, o que acontece? Precisa de algum recurso, o sindicato, não, a gente tem uns treinamentos para te conceder, tá? A gente tem um apoio para essa classe trabalhadora, para que ela possa estar evoluindo. Essa é a arquitetura, essa é a ideia. É a mesma coisa da igreja, porque a igreja ela tem um fim social, ela não tem sócio. Aí não quer dizer que as pessoas que estejam na igreja ela não vá ser registrado, que o correto é ela ser registrado. As pessoas que trabalham ali para poder ter um recurso do INSS, uma aposentadoria. A não ser que elas estejam doando o serviço delas. Sim. Mas tem uma secretária. A secretária só tem isso daí, ela não tem outro recurso. Ela recebe, vamos registrar. Sim, exatamente. E aí a ideia é tudo voltar para a própria comunidade, né? Aqueles auxílios que muitas igrejas concedem, vocês veem, é propaganda. Não, mas é importante isso. É importante o que eles fazem, né? Sim. E a gente precisa disso. Então, a imunidade, ela traz essa ideia, né? A ideia era essa.
de conceder esses incentivos da não tributação por conta das arrecadações que há, mas que tem esse fim Que social. seja voltado, então, para a área social. Sim. Ok, então dessa forma nós terminamos nosso podcast de hoje. Aguardem nosso próximo podcast.